Você entra no restaurante. O coração acelera, a respiração muda. Cada palavra, cada gesto, cada escolha parece carregar um peso invisível. E de fato carrega. O primeiro encontro não é só uma conversa. É um campo minado emocional onde sombras, expectativas e desejos inconscientes colidem. O que está em jogo ali não é apenas a atração. É o reflexo mais cru de quem você é quando ninguém ainda te conhece. E justamente por isso, os erros cometidos nesse momento têm um impacto desproporcional. Não são apenas falhas sociais, são rachaduras na imagem que o outro forma de você desde os primeiros minutos. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acaba se manifestando no outro como destino. Isso nunca é tão verdadeiro quanto em um primeiro encontro, porque nesse palco inicial, cada erro revela uma parte do seu inconsciente que você talvez nem saiba que está gritando. Mas o outro sente, intui, reage e se afasta. Neste roteiro, vamos explorar os 8 erros proibidos que você nunca deve cometer no primeiro encontro. Não são apenas dicas comportamentais, são armadilhas internas, expressões diretas da sua sombra, da sua ansiedade de aceitação, da sua dificuldade de habitar o presente sem projetar um futuro irreal. E aqui vai a promessa. Ao reconhecer esses erros e compreender de onde eles vêm, você não apenas melhora as suas relações, você acelera seu processo de individuação. Porque encontros não são sobre o outro. São espelhos de quem você ainda não se tornou. Nossa chave para este processo é simples: silêncio, presença, verdade. 3 palavras que, se levadas a sério, evitam todos os erros que virão a seguir. A maioria entra no encontro tentando causar impressão. Mas os que marcam mesmo são os que sabem escutar o momento. Que não tentam brilhar, apenas habitam. O silêncio certo revela mais que palavras. A presença, mais que histórias. E a verdade, essa é inconfundível. Ela desarma. Você está pronto para se ver nesses erros? Porque o outro já viu. Erro 1. Falar demais sobre si mesmo. Você chega, senta e antes mesmo da outra pessoa respirar fundo já começou sua performance. Conta sobre sua carreira, suas viagens, seus traumas, seus ex-relacionamentos, seu terapeuta, seu cachorro, seu vinho favorito. Parece uma entrevista, mas é só um monólogo. E o mais cruel, é invisível para quem está fazendo. Jung diz que o ego tem um impulso natural de se afirmar principalmente diante do desconhecido. O primeiro encontro é território de incerteza, e para escapar disso, o ego fala. Fala para não se sentir vulnerável, fala para ocupar o espaço antes que o silêncio revele inseguranças. Fala como se palavras pudessem criar controle. Mas tudo que o excesso de fala cria é distância. O inconsciente do outro persegue: essa pessoa não tem espaço interno para mim. Não há escuta, não há curiosidade, só autoafirmação. A sombra aqui é o medo de não ser suficiente. E a reação compulsiva é exagerar na tentativa de se provar. Paradoxalmente, esse excesso faz exatamente o oposto. Você se torna exaustivo. O encontro vira um palco, não um vínculo. Exercício prático. Antes de um encontro, respire por 2 minutos com atenção plena. Visualize o momento como uma dança, não como um discurso. Prepare-se para perguntar, não para impressionar. Faça o compromisso silencioso de falar menos e ouvir mais. Escute não apenas palavras, mas tons, pausas, olhares. A alma do outro não se revela quando você está falando. Ela se insinua no silêncio. Erro 2. Fazer perguntas invasivas demais. No extremo oposto do falar demais, há o controle através do interrogatório. A pessoa se transforma em detetive. Por que terminou o seu último relacionamento? Você quer casar? Quanto você ganha? Você acredita em alma gêmea? Tudo no primeiro copo d'água. O outro não é convidado a se abrir,
mas pressionado a se justificar. Por trás dessas perguntas está o desejo inconsciente de segurança imediata. Você quer respostas que o tranquilizem. Quer rotular, decifrar, encaixar a pessoa na sua projeção ideal. Mas o amor não nasce da certeza, ele nasce do mistério. E o mistério só vive onde há espaço. Jung dizia que aquilo que projetamos no outro diz mais sobre nós do que sobre ele. Essas perguntas invasivas não revelam o outro, revelam a sua pressa, a sua ansiedade, a sua falta de presença. A chave aqui é simples. 3 palavras. Escute sem invadir. E quando tiver dúvida entre perguntar ou esperar, escolha esperar. Um encontro não é uma triagem emocional. É um campo simbólico onde 2 almas se testam sem saber. Se você tenta controlar esse processo com perguntas, você destrói o campo. A espontaneidade morre. E o que resta é um formulário, sem alma, sem mistério, sem eros. Evitar esses 2 erros já muda tudo. Mas há outros 6 igualmente perigosos, igualmente inconscientes e mais reveladores do que você imagina. Erro 3. Desvalorizar a si mesmo em busca de aceitação. Você faz uma piada autodepreciativa, diz que não entende como alguém tão interessante aceitou sair com você, ou minimiza suas conquistas, como se precisasse se tornar menor para o outro gostar de você. Parece humildade, mas é medo disfarçado. Por trás desse comportamento está a crença inconsciente de que o amor precisa ser conquistado através da submissão emocional, que o outro só vai ficar se você se colocar abaixo. Isso é a sombra da rejeição não elaborada. E cada vez que você se diminui para caber, você envia uma mensagem energética clara: eu não me acho digno de amor. Jung nos lembra que o que rejeitamos em nós mesmos atrai o mesmo no outro. Se você não se honra, por que esperaria que o outro fizesse? O primeiro encontro é o início de um campo simbólico. Nele, tudo comunica. Sua postura, seu tom de voz, seu olhar. Se você vibra na escassez de si, o outro sente isso, mesmo sem saber nomear. A conexão se desfaz antes de se formar. Assuma sua presença. Sem exagero, sem falsa modéstia, apenas presença. E se você sente que está pronta para receber um amor mais consciente, escreva agora nos comentários: eu aceito o amor. Declare, marque. Para o universo enviar, você precisa estar disponível. E a disponibilidade começa com um sim interno. Erro 4. Projeções disfarçadas de conexão. Você olha para o outro e em minutos já acredita que encontrou sua alma gêmea. As semelhanças mínimas se tornam sinais cósmicos. Um livro em comum, um filme favorito, uma frase dita no mesmo tom que seu ex. Seu inconsciente grita: é ele. Mas o que você sente não é conexão, é projeção. A projeção, como dizia Jung, é o ato de ver no outro aquilo que ainda não reconhecemos em nós. Pode ser sua ânima, seu ânimos, sua carência afetiva, sua ideia de salvação. Você não vê o outro, vê seu próprio desejo espelhado nele. Esse erro é traiçoeiro, porque parece bonito, parece entrega, mas é só fuga. Você não está conhecendo alguém, está usando esse alguém para fugir de si. Chave de consciência. 5 passos para desprojetar. 1. Observe o que mais te encantou. 2. Pergunte: isso é real ou ideal? 3. Identifique qual parte de você busca aquilo. 4. Respire. 5. Espere o tempo mostrar. Sem consciência, é impossível saber onde está errando no amor. Por isso, se ainda não fez, acesse o quiz gratuito na descrição. Ele revela com precisão seu padrão inconsciente nos relacionamentos. Um diagnóstico inicial é o primeiro passo para sair do ciclo invisível. Evitar esses 2 erros, se diminuir e projetar, exige coragem.
Mas é essa coragem que muda tudo. Porque onde há verdade, há espaço para o amor real acontecer. Erro 5. Tentar ser perfeito. Você escolhe as palavras com cuidado excessivo. Calcula o tempo da risada, o ângulo da cabeça, o tom de voz. Finge gostar de algo que não gosta. Concorda para agradar, omite partes de si. Cria um personagem, um ideal, mas o ideal é frio e o outro sente. O impulso de ser perfeito vem de um lugar profundo. O medo de ser rejeitado em sua forma autêntica. Jung chamaria isso de submissão ao persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. No primeiro encontro, essa persona costuma estar no volume máximo. Mas quando duas personas se encontram, não há relação real, só teatro. A busca pela perfeição é uma prisão disfarçada de estratégia. Você acredita que, se mostrar falho, será descartado. Mas acontece o oposto. A imperfeição humana, quando acolhida com leveza, gera conexão. A perfeição, quando forçada, gera desconforto. Por trás do esforço de parecer perfeito, há uma criança ferida tentando não ser rejeitada novamente. Mas a maturidade emocional começa quando você permite que o outro veja seu real, mesmo que isso signifique não agradar. Erro 6. Desrespeitar o ritmo do outro. Você avança, toca demais, olha demais, propõe demais. Não percebe que o outro ainda está chegando, ainda está sentindo. Você já está 3 passos à frente, planejando o segundo encontro, os filhos, a viagem, o apartamento, não com palavras, mas com energia. O outro sente essa pressa e recua. O respeito ao tempo do outro é uma das formas mais puras de amor, porque exige escuta profunda, exige que você esteja ali e não projetando possibilidades, que você honre o momento e não force o próximo. Jung nos ensina que a função transcendente só ocorre quando opostos coexistem sem anular um ao outro. Seu desejo pode ser intenso, mas se não houver espaço para o desejo do outro se manifestar no próprio tempo, não há integração, há imposição. Esse erro está quase sempre ligado à ansiedade de vínculo. Você não quer só conhecer, quer já garantir. Mas o amor não floresce na velocidade da carência. Ele brota onde há espaço, silêncio, permissão. Quando você se permite não apressar, algo mágico acontece. O outro começa a chegar de verdade, porque ninguém quer ser puxado. Todos querem ser convidados. Erro 7. Falar mal do passado, especialmente de ex-parceiros. Você está ali tentando se mostrar transparente, conta sobre os relacionamentos anteriores, mas sem perceber, transforma o relato em julgamento. Critica atitudes, revela mágoas, revive discussões e acredita que ao fazer isso está sendo honesto. Mas o efeito é outro. Você abre uma ferida diante de alguém que ainda nem sabe quem você é. Jung nos lembra que tudo que não é trazido à consciência retorna como destino. Se você ainda fala com rancor do passado, é porque ele ainda está ativo dentro de você. E quem ouve percebe isso, mesmo que silenciosamente. O primeiro encontro é uma apresentação, não uma terapia. Não é o lugar para projetar mágoas, nem para justificar ausências. É o espaço onde se revela o agora. Falar mal de quem passou é como mostrar que você ainda está lá, que o passado ainda te define, que a ferida ainda guia sua fala. Isso assusta, porque quem ouve entende. Se algo der errado entre nós, será a minha vez de ser o vilão na sua narrativa. Há formas maduras de citar o passado, se necessário, com neutralidade, com aceitação, com verdade, sem rancor. O passado não precisa ser negado, mas precisa estar resolvido. E se não estiver, talvez você ainda não esteja pronto para o novo. Erro 8. Não sustentar o silêncio. O garçom se afasta, o copo está quase vazio e por alguns segundos ninguém fala nada.
É nesse momento que muitos cometem o último erro: falar por nervosismo. Preencher o vazio com qualquer assunto, qualquer pergunta, qualquer frase. Como se o silêncio fosse algo perigoso. Como se o outro fosse fugir caso não haja estímulo constante. O silêncio, porém, é o espaço onde o inconsciente trabalha, onde as emoções se assentam, onde o vínculo respira. Quando você não sustenta o silêncio, você não sustenta a profundidade. Você diz ao outro: eu preciso de barulho para me sentir seguro. Jung via o silêncio como o espaço do símbolo, o momento onde o racional se esgota e o simbólico começa. No primeiro encontro, um silêncio bem sustentado vale mais que um discurso inteiro, porque ele revela quem está confortável consigo mesmo. Se o outro não fala, não significa que algo está errado. Pode ser só presença, só pausa, só um instante em que as almas se escutam, além das palavras. Aprender a habitar o silêncio é um dos sinais mais claros de maturidade emocional, porque quem não teme o vazio não precisa se preencher com qualquer coisa. E quem não precisa se preencher está pronto para amar. Todos esses erros têm algo em comum. Nascem do medo. Medo de não ser amado, medo de ser rejeitado, medo de não estar à altura. Mas o medo, quando não reconhecido, vira estratégia inconsciente. Você tenta controlar, agradar, impressionar, acelerar, tudo para escapar da possibilidade da dor. Só que ao fazer isso, você impede o amor real de acontecer. Amor não acontece no controle, acontece na entrega. E entregar-se exige consciência. Sem consciência, você repete padrões antigos, atrai as mesmas histórias com rostos diferentes. Fala com novas pessoas, mas se ouve dizendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas angústias, vivendo o mesmo vazio. Por isso, é essencial dar nome aos seus padrões, tornar o inconsciente visível. Se ainda não fez, acesse agora o quiz gratuito na descrição. É direto, rápido e profundo. Vai te mostrar com clareza onde você está se sabotando na vida amorosa e por quê. Porque sem esse diagnóstico, você não sabe o que precisa mudar. E se você sente que está pronta para viver um novo amor, não um amor qualquer, mas um amor consciente, declare isso com intenção. Escreva nos comentários: eu aceito o amor. Não apenas como frase, mas como ritual. Marque esse momento como ponto de virada, porque para o universo enviar, você precisa estar preparada para receber. Jung dizia que só aquilo que somos realmente tem o poder de curar. Você não precisa de um personagem, não precisa esconder suas partes frágeis. Precisa apenas sustentar a si mesma com verdade. No fim, o maior erro não está no comportamento, está na desconexão com quem você é. Quando você se reconecta, o erro não precisa mais se repetir. O encontro deixa de ser teste e passa a ser reflexo do seu nível de consciência, do seu estado interno, do seu amor por si. E é nesse ponto que a transformação real começa. Toda dinâmica relacional revela, cedo ou tarde, o seu grau de intimidade consigo mesmo. O primeiro encontro, por ser o início, é especialmente revelador. Não pelo que o outro faz, mas pelo que você sente. Cada desconforto, cada tentativa de agradar, cada reação fora do lugar, tudo isso é material precioso, porque são expressões da sua sombra, não do outro. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que você não quer ver em si, mas que se manifesta em suas atitudes mais automáticas. Ela é sutil, aparece quando você mente para ser aceito, quando força um riso, quando ignora um incômodo. A sombra não grita, ela sussurra nos detalhes. E o primeiro encontro está cheio deles.
Se você se permite observar suas próprias reações sem julgamento, começa a perceber padrões. Percebe que não é o outro que pressiona. É você que não sabe dizer não. Não é o outro que desinteressa. É você que projeta e se frustra. Não é o outro que desaparece. É você que se entrega antes da hora, esperando que isso crie vínculo. A beleza do processo de individuação está justamente aí. Quando você para de tentar controlar o externo e começa a trabalhar o interno. O primeiro encontro vira um espelho, um lugar onde, ao invés de atuar, você pode começar a se ver. E se ver de verdade é o primeiro passo para amar de verdade. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar melhor seus padrões, curta o vídeo. É uma forma simples de mostrar que aprendeu algo valioso e de fortalecer essa nova consciência. Porque a verdadeira transformação acontece quando você não foge mais do espelho e decide, com coragem, encarar o que vê. Ao final de um primeiro encontro, o que realmente ficou? Não a roupa, não o lugar, não o vinho, mas a sensação. Algo sutil, difícil de nomear, que permanece. É ali que o inconsciente faz sua leitura mais honesta. O outro pode ter dito as palavras certas, feitos os gestos corretos, mas se a sensação foi de esforço, de tensão, de ruído, o corpo sabe, a alma sente. Esse rastro emocional é o que define se haverá um segundo encontro. Porque, no fundo, ninguém busca apenas química. Todos buscam repouso. Um lugar interno onde possam ser sem máscaras. O primeiro encontro, então, é menos sobre brilhar e mais sobre oferecer esse espaço. E só pode oferecer isso quem já criou esse espaço dentro de si. A individuação para Jung é o processo de tornar-se quem se é, mas isso não significa ser completo, no sentido de perfeito, e sim integrado. Ter consciência das suas partes. Saber que sua ansiedade não precisa ser escondida, mas acolhida. Que sua insegurança pode ser vista sem virar julgamento. Que seu desejo de conexão não precisa virar urgência. Quem se permite ser inteiro transmite algo raro: paz. E essa paz não é passividade, é presença. É o oposto da performance. É quando você olha para o outro sem fome, sem pressa, sem carência, e mesmo assim com abertura. Esse estado é magnético, porque é verdadeiro. O que torna um primeiro encontro inesquecível não é o que foi dito, é o que foi sentido sem esforço. A leveza, a pausa, o riso espontâneo, o silêncio sem tensão. Quando duas almas se encontram de verdade, há um alívio mútuo, como se o ar ficasse mais leve, como se o tempo parasse, mesmo que só por instantes. E é isso que, no fundo, todos estão buscando, mas poucos sabem como chegar até lá. Porque para chegar até esse tipo de encontro, é preciso primeiro encontrar-se com sua própria sombra e atravessá-la com consciência. Há algo profundamente transformador em perceber que você não está em busca de amor, está em busca de si mesmo através do amor. O outro não é fim, é espelho. É através dele que você descobre partes que estavam adormecidas, feridas ou negadas. Por isso o primeiro encontro é tão impactante. Ele não revela só o outro, ele revela você em estado de exposição emocional, sem escudos, sem histórico, só presença. Mas para que essa revelação não se torne repetição, é preciso consciência. Sem ela, você seguirá atraindo o mesmo tipo de pessoa, reagindo da mesma forma, vivendo o mesmo ciclo. E depois chamando de azar, falta de sorte ou dizendo que ninguém presta. O problema nunca foi o outro. O problema é o que em você ainda não foi integrado. Carl Jung dizia: você não se tornará iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão.
E isso vale para o amor. Você não vai encontrar o parceiro certo até parar de fugir de si. Enquanto houver fragmentos não reconhecidos, sua dependência, sua pressa, seu medo de abandono, sua idealização, o outro será apenas um agente da sua repetição. É por isso que o autoconhecimento não é um luxo romântico, é uma necessidade relacional. Sem ele, amar é impossível. O amor exige clareza, presença, estrutura emocional. Exige que você saiba dizer sim com o corpo inteiro e não com firmeza. Que saiba diferenciar paixão de projeção, desejo de carência, conexão de hábito. Se você quer esse tipo de amor, maduro, real, simbiótico, sem ser sufocante, comece agora com um passo simples. Faça o quiz gratuito na descrição. É direto, intuitivo e profundo. Em poucos minutos você vai enxergar com nitidez qual padrão emocional está guiando seus encontros. Porque não dá para mudar o que você ainda não consegue ver. E se você sente que já está pronta para viver um amor com mais verdade, declare isso agora. Escreva nos comentários: eu aceito o amor. Não como desejo, mas como escolha consciente. Marque esse momento, porque quando você escolhe com intenção, o universo começa a mover o que precisa. No fundo, o que transforma um primeiro encontro não é o outro, é o que você fez com você antes de chegar lá. É o quanto você se preparou para não mais atuar, para apenas ser e permitir que o outro seja também. Esse é o início do amor real. Aquele que não se disfarça, não se apressa, não precisa provar nada, apenas se revela e permanece. No fim das contas, o amor que você busca não começa no outro, começa no silêncio entre um erro e a consciência. No instante em que você decide não repetir mais o que sempre fez. Não porque aprendeu uma nova técnica, mas porque passou a se ver de verdade. E ver a si mesmo com compaixão e coragem é o maior gesto de amor que existe. Os 8 erros proibidos que exploramos aqui não são falhas morais, são sintomas, sinais de partes suas que ainda estão à espera de escuta, de maturação, de integração. Cada erro é uma porta para dentro, e cada vez que você a atravessa, aproxima-se mais do amor que realmente quer viver. Aquele que não exige máscara, não se baseia em jogos, não assusta por ser profundo. Carl Jung chamava esse processo de função transcendente, a integração dos opostos. O primeiro encontro, quando vivido com consciência, pode ser esse lugar, onde o velho encontra um novo, onde o seu passado se apresenta, mas não comanda, onde sua ansiedade ainda existe, mas você não a deixa te dominar, onde você não precisa ser perfeito, mas precisa ser inteiro. Chegar nesse estado não é sorte, é preparo, é trabalho interno, é presença. E a boa notícia é que você não precisa saber tudo para começar. Precisa apenas estar disposto a ver, a se ver, a parar de repetir. E isso começa agora. Se esse roteiro trouxe clareza para você, curta o vídeo. É um pequeno gesto, mas mostra que você aprendeu algo que pode mudar seus encontros e sua forma de amar. Se você sente que está pronto para receber um amor mais consciente, escreva nos comentários: eu aceito o amor. Declare, marque esse momento. Essa frase é mais que palavras. É um sinal interno de disponibilidade. E se ainda não fez, acesse agora o quiz gratuito na descrição. É o seu diagnóstico amoroso, uma forma direta de entender onde, exatamente, você está se sabotando e por quê. Sem essa clareza, você continuará caminhando no escuro. E no escuro, é impossível reconhecer o amor quando ele aparece. Lembre-se, cada primeiro encontro é uma chance. Não apenas de conhecer alguém, mas de se encontrar consigo mesmo, de um jeito que você ainda não conhecia. E quanto mais consciente você estiver, mais real será aquilo que nasce. Porque só o amor vivido com consciência tem o poder de durar.